As Armas da Persuasão. As Armas da Persuasão é um livro escrito por Robert Cialdini, que explora os princípios psicológicos por trás da persuasão e da influência. Neste resumo, vamos cobrir os principais pontos do livro. O autor começa discutindo o conceito de influência e como estamos constantemente expostos a tentativas de persuasão em nossa vida cotidiana. Ele destaca que, ao entender os princípios subjacentes à persuasão, podemos nos tornar mais conscientes e resistentes a técnicas manipulativas. Cialdini identifica 6 princípios fundamentais que são utilizados para influenciar pessoas. O primeiro princípio é o da reciprocidade. Ele afirma que tendemos a sentir a obrigação de retribuir favores e gestos generosos. Portanto, ao receber algo de alguém, somos mais propensos a ceder às suas demandas. O segundo princípio é o da escassez. Cialdini explica que as pessoas têm uma tendência natural a valorizar mais aquilo que é escasso ou difícil de obter. Portanto, quando algo é apresentado como uma oportunidade limitada, sentimos uma maior urgência em aproveitá-lo. O terceiro princípio é o da autoridade. As pessoas têm uma tendência a seguir e respeitar aqueles que são considerados especialistas ou figuras de autoridade. Cialdini destaca que o poder da autoridade pode ser explorado para influenciar as pessoas. O quarto princípio é o da coerência. Ele sugere que as pessoas têm uma forte necessidade de serem consistentes em suas ações e crenças. Uma vez que assumimos um compromisso, temos uma tendência a agir de maneira coerente com ele. Isso pode ser utilizado para nos influenciar, fazer com que nos comprometamos com algo pequeno antes de nos solicitar algo maior. O quinto princípio é o da afinidade. Cialdini afirma que somos mais propensos a sermos influenciados por pessoas que gostamos ou com as quais nos identificamos. A persuasão eficaz muitas vezes envolve o estabelecimento de uma conexão pessoal e o uso de elogios sinceros. O sexto e último princípio é o da prova social. Nós tendemos a olhar para o comportamento dos outros para determinar como devemos agir em determinadas situações. Se vermos que outras pessoas estão fazendo algo, somos mais propensos a seguir seu exemplo. Cialdini fornece uma série de exemplos e estudos de casos para ilustrar como esses princípios são aplicados em diferentes contextos, como vendas, publicidades e política. Ele também aborda como podemos nos proteger contra a influência indesejada, desenvolvendo maior consciência e compreensão nessas estratégias. No capítulo sobre reciprocidade, Cialdini destaca que o princípio da reciprocidade está profundamente enraizado em nossa sociedade. Ele menciona um estudo em que um pesquisador enviou cartões de Natal para pessoas aleatórias. Surpreendentemente, muitas pessoas responderam enviando cartões de volta, mesmo que não conhecesse o remetente. Esse comportamento ocorre porque temos uma forte inclinação a retribuir favores e gestos generosos. Isso significa que quando alguém nos faz um favor, sentimos uma obrigação interna de retribuir de alguma forma. Os vendedores e influenciadores utilizam esse princípio ao oferecer amostras gratuitas, brindes ou pequenos favores antes de fazer uma solicitação maior. Essas ações geram um sentimento de dívida em nós, aumentando a probabilidade de cedermos às suas demandas. No princípio da escassez, Cialdini explica que as pessoas tendem a valorizar mais aquilo que é escasso ou difícil de obter. Isso ocorre porque a escassez é associada à exclusividade e valor. Os profissionais de marketing frequentemente utilizam essa técnica como tempo limitado, oferta exclusiva. Já ouviu falar? Para criar um senso de urgência e fazer com que nos sintamos compelidos a agir imediatamente, eles fazem dessa maneira. A ideia de perder uma oportunidade única ou de adquirir algo raro nos motiva a agir para evitar a sensação de arrependimento. O princípio da autoridade explora a tendência natural das pessoas a seguir e respeitar figuras de autoridade. Cialdini observa que somos socializados para obedecer às pessoas em posições superiores, como médicos, especialistas ou líderes. Os influenciadores se beneficiam desse princípio ao se apresentarem como especialistas em seu campo, fornecendo credenciais e evidências de sua autoridade. Ao confiarmos na autoridade das pessoas, estamos mais inclinados a aceitar suas sugestões e recomendações. A coerência é o princípio que se baseia em nosso desejo de sermos consistentes em nossas ações e crenças. Uma vez que assumimos um compromisso,
temos uma tendência de agir de maneira coerente com esse compromisso. Os vendedores e persuasores aproveitam esse princípio ao nos fazerem pequenas solicitações iniciais que se alinham com nossos valores e crenças. Ao concordarmos com essas solicitações menores, nos tornamos mais propensos a aceitar solicitações maiores e mais exigentes posteriormente. Isso ocorre porque queremos manter a coerência em nossa ação e evitar a sensação de contradição. O princípio da afinidade destaca que somos mais propensos a sermos influenciados por pessoas que gostamos, aos quais nos identificamos. Cialdini enfatiza que a persuasão eficaz envolve o estabelecimento de uma conexão pessoal e emocional com o público-alvo. Os influenciadores buscam criar um senso de familiaridade, simpatia, camaradagem para aumentar sua influência sobre nós. Eles podem fazer isso controlando interesses comuns, elogiando-nos ou mostrando a semelhança a nós de alguma forma. E ao sentirmos conectados com eles, estamos mais dispostos a concordar com suas propostas. Por fim, o princípio da prova social destaca nossa tendência a observar o comportamento dos outros para determinar como devemos agir. Cialdini explica que quando estamos incertos sobre a melhor escolha a fazer, tendemos a seguir a multidão. Os influenciadores aproveitam esse princípio ao destacar evidências de que muitas outras pessoas já estão adotando determinado comportamento e utilizando um determinado produto. O uso de depoimentos, estatísticas e avaliações positivas cria a percepção de que a opção recomendada é popular e aceita pela maioria. Isso gera um efeito de conformidade social, levando-nos a acreditar que fazer o que os outros estão fazendo é a escolha certa. Ao longo do livro, Cialdini apresenta uma ampla gama de estudos de casos, pesquisas, exemplos práticos para ilustrar como esses princípios são aplicados em diversas situações. Ele explora como a reciprocidade é utilizada para organização de caridade, para aumentar as doações, como a escassez é empregada por vendedores para criar demanda por produtos, como a autoridade é usada em propaganda para influenciar as decisões de consumidores e muito mais. Além disso, o autor dedica uma seção do livro a discutir estratégia para se proteger das influências indesejadas. Ele enfatiza a importância de reconhecer e compreender os princípios da persuasão, a fim de resistir às tentativas manipulativas. Cialdini oferece sugestões práticas como questionar os motivos por trás das solicitações, buscar informações independentes e aprender a dizer não de maneira assertiva. Em resumo, As Armas da Persuasão é um livro que explora os princípios psicológicos por trás da persuasão e da influência. Ao identificar e entender esses princípios, podemos nos tornar mais conscientes das técnicas manipulativas utilizadas por outros e assim tomar decisões mais informadas. O livro oferece insights valiosos sobre como podemos resistir à persuasão indesejada e tomar o controle de nossas próprias escolhas e ações. Embora este resumo tenha abrangido os principais pontos do livro, é importante ressaltar que As Armas da Persuasão contém uma riqueza muito grande de informações e exemplos que vão além do que foi mencionado aqui. Recomenda-se a leitura completa dessa obra para você obter compreensão abrangente sobre o assunto e aproveitar todos os insights e estratégias oferecidos por Cialdini. Espero que esse áudio resumo tenha sido útil. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com alguém, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. Obrigada e até a próxima.